Sejam todos bem-vindos à nossa aula de laboratório de programação, tá? E hoje a gente vai ver arquivos. Ok? Então, até o momento, né, a gente só viu programas que que fazem uma certa execução, né? E que depois de finalizados, simplesmente você não teve que guardar nada, né? Ou seja, você não teve que utilizar a sua memória secundária para nada, né? Você só utilizou a sua memória principal, é, onde quando o programa acaba, simplesmente é liberado todo aquele espaço de memória que você teve. Só que em várias situações você precisa de fato de guardar informações e o seu programa também talvez ele queira, né, algumas informações antes de iniciar, tá? Então hoje na nossa aula a gente vai ver exatamente isso, né? Como é que você faz para fazer manipulação de arquivos. Tudo bem? Então vamos aqui. Para isso, né? Aqui para ser mais prático, eu coloquei aqui a pasta aqui do lado, né? Então aqui você tem o A27, que seria da nossa aula 27, o nosso código em C. Então, para ser mais prático, eu vou colocar os arquivos aqui dentro, tá? Que são da mesma pasta lá que tem o ponto C, ok? Em caso contrário, você tem que dar o caminho até o arquivo que você quer. Ok, então vamos aqui iniciar. Deixa eu compilar e executar aqui para ver se está tudo ok. Ó. Tudo certo. Ó. Você nota que depois que eu compilei e executei, foram criados esses dois arquivos aqui. Eu estou utilizando o Code Blocks, tá? Então vamos criar o nosso arquivo, tá? Então eu vou criar um ponteiro para file, tá? File é arquivo, tá? F aqui de file, né? Esse F minúsculo aqui. Okay, então você cria desse jeito aqui. Aqui você está criando um ponteiro, né, para arquivo. Aí como é que você faz para você abrir um arquivo, um documento, né? Eu vou colocar aqui em TXT porque eu acredito que alguém esteja trabalhando com o Windows, tá? Mas aqui no Linux não é necessário. Eu estou no Linux agora, tá? Então vamos lá. Então eu vou pegar o F e vou pro F Open, né? Então a gente vai ver que basicamente para manipular arquivos você bota F e o nome da função que você quer. No caso eu quero abrir um arquivo, então eu vou ter que colocar o nome do arquivo. O nome do arquivo é um string, então eu vou colocar entre aspas duplas, tá? Então vou colocar, por exemplo, arc.txt. Então quem está no Windows vai trabalhar com o txt, tá? Aqui não é necessário esse ponto txt quem está no Linux, tá? Então, e a outra string aqui do outro lado, né, que você tem o nome do seu arquivo que você quer. E aqui você vai falar se você quer abrir para você fazer leitura, ou então escrita. Tá? Se você for fazer leitura, você coloca o R, né? Aí existem duas formas de você abrir, que é a de texto e a em formato binário, tá? Como aqui para ser mais didático, né, para a gente entender e ver tudo que está dentro do nosso arquivo, eu vou colocar de texto, tá? Só que o binário você vai colocar o B, tá? E ele vai ser bem mais rápido do que o de texto. Ok? Então aqui eu, no caso, coloquei apenas para abrir como leitura, tá? Depois, né? Se ele conseguir abrir o arquivo, esse F ele vai ser diferente de nulo, tá? Mas pode ser que ele não consiga abrir, ele vai retornar nulo aqui nesse fopen. Então, se o F ele for nulo, simplesmente eu vou dizer que teve problemas, né? Então eu vou dar um printf aqui, vou colocar assim, erro no arquivo, né? No arc, pronto.
erro no arquivo, e aqui simplesmente eu não vou mais continuar aqui com o meu código, porque eu vou considerar que eu vá querer fazer alguma coisa com esse arquivo aberto, tá? Então eu vou dar um exit aqui, seria para você retornar um aqui. Lembrando que quando você retorna 0, você está retornando para o sistema operacional, dizendo que saiu tudo ok. Aqui no caso, quando você está colocando isso, né, que seria para você retornar 0, dizendo que teve um problema, tá? E aqui no caso, ó, depois eu vou ter que fechar o nosso arquivo. Então eu vou dar um fclose. Fclose. Aí, nesse caso aqui, vai dar esse erro, né, de você abrir o arquivo, né? Por quê? Porque aqui na nossa pasta simplesmente não tem um arquivo com esse nome, né? Esse arc.txt, ó. Então, simplesmente, né, ó, ele vai dar erro aqui, ó. Então, erro no arquivo. Deixa eu só aumentar aqui, dá pra ver. Opa, é o shift, né? Então, ó, ele apresentou erro aqui, simplesmente retornou e não fez mais nada. Você vê que aqui embaixo, na linha 20, tinha um printf que não foi executado, tá? Então, eu vou trocar aqui, ó, para o modo de escrita, tá? Então, quando eu coloco no modo de escrita, o que é que vai acontecer? Ele vai procurar o arquivo. Se não tiver o arquivo, ele vai criar um arquivo com esse nome que está aqui, tá? Ó. E se esse arquivo existir, ele vai apagar tudo, né? Ele vai apagar tudo que tem dentro desse arquivo e vai começar a escrever. Ok? Então eu vou fazer isso aqui agora, ó. Aí vocês reparem aqui na pasta, ó, que vai ser criado o arquivo. Ó. Ele deu olá turma aqui porque tinha o printf aqui embaixo, ó. Mas aqui na pasta, ó, você vem aqui na pasta que você vê que tem esse arc.txt, tá? Ele não tem nada dentro porque simplesmente ele só criou, né, o arquivo e depois fechou. Ele não fez absolutamente nada. Ok, então vamos fazer agora alguma coisa dentro desse arquivo, tá? Só que antes de continuar, eu queria falar um pouco mais sobre esses parâmetros aqui que você pode colocar, tá? Ah, professor, então essa escrita aqui, o senhor falou que vai criar um novo arquivo. Se não existir, se existe um arquivo, ele vai simplesmente apagar tudo e vai começar a escrever do começo. E como é que eu faço, né, para continuar escrevendo, né? Ou seja, eu quero abrir o arquivo, quero escrever dentro dele, só que eu não quero apagar nada que tem lá dentro. Aí você coloca o A, tudo bem? Aí isso aqui seria para você acrescentar. Você pode pensar assim, você quer acrescentar algo no seu arquivo, tudo bem? Existe também o de leitura escrita, né? Que você pode abrir assim, que é o R+. Então aqui você vai ter leitura escrita, só que aqui nesse caso o arquivo ele já tem que existir. Então lembra, toda vida que você botar R, né, o arquivo tem que existir, senão vai dar problema, ok? E se você colocar W, vai ser de leitura escrita também. Lembra que eu estou colocando mais aqui do lado, tá? Então vai ser de leitura escrita também, tá? Só que aqui ele vai fazer aquilo, né? Se não existe, né, ele vai criar um novo arquivo, tá? Então aqui você utiliza para novos arquivos. Ok? Então eu vou colocar aqui o WT porque eu vou querer escrever dentro do arquivo. Professor, como é que eu escrevo dentro do meu arquivo? Tá? Você simplesmente utiliza o printf. Você não tem o printf é para você escrever na tela, tá? Então existe o fprintf, que é para você escrever no arquivo. Tudo bem? Então como é que seria isso, né? Basicamente é igual o printf, só que eu tenho que colocar o nome o ponteiro do arquivo na frente. Então bota fprintf, ó. Aí aqui no caso, o meu arquivo ele é o F, tá? Então boto vírgula e tudo que vier depois é como o printf normal, tá? Por exemplo, deixa eu colocar esse olá turma que está aqui embaixo, né?
Vou colocar esse olá turma que está aqui. Aí ele vai colocar lá dentro do arquivo olá turma, tá? Por exemplo, posso colocar também colocar aqui tudo bem, por exemplo, né? Tudo bem. Ok, então ele vai colocar dentro do arquivo primeiro isso aqui, depois isso daqui. E só aqui com esse fprintf a gente percebe também como é que a gente consegue colocar informações de variáveis, estruturas, de tudo que você tem dentro do seu programa, né? Exatamente faz aqui, usa o fprintf, por exemplo. Eu quero de uma certa variável x, de um t, de um y, sei lá, de não sei o que. Aí aqui você vai colocando aqui, né? Os %d, %c, %c, %s, aí aqui você vai colocar do jeito que ele escreve na tela, né? Ele vai escrever dentro do arquivo, ok? Então ele não vai colocar %c, %s, ele vai colocar o que você tem nas suas variáveis, tá? Mas vamos ver aqui agora, tá? Então eu vou executar aqui, simplesmente, ó, ele não vai printar nada, tá? Mas ele vai colocar dentro do arquivo. Vou abrir aqui o arquivo para a gente ver, ó. Colocou, ó, olá turma, tudo bem? Então pronto, ele foi abrir o arquivo e fez isso daqui. Existe também, né, o fputc, que seria para você colocar um caractere, né? Professor, para que eu vou querer colocar um caractere? E às vezes você está trabalhando com vários... assim, você quer fazer a cópia de um certo arquivo para outro arquivo, então você fica colocando caractere por caractere, tá? Essa aqui é uma ideia simples também. Então você pode utilizar o fputc, tá? Mais na frente, no decorrer da aula, né, eu vou fazer o uso dele e dessa função aqui que a gente fez lá na aula de strings, tá? Ok? E eu vou utilizar esse fputc e vocês vão ver como é que vai funcionar, tá? Então, aqui só para você ver também, ó, o A, né, ó, que seria para você adicionar, ou seja, dentro do meu arquivo, eu já sei que tem, né, o F, que já tem isso daqui, ó, dentro do meu arquivo. Ó. Olá, turma, tudo bem, né? Tudo bem com vocês, né? Então, eu vou executar novamente aqui com o A, que seria para ele adicionar no final, ok? Ele vai adicionar, deixa eu colocar só %n aqui, que é para ele colocar mais embaixo lá, para você ver que está tudo certinho. Então eu vou executar aqui. Pronto, ó, de novo, eu não coloquei para ele printar nada, tá? Simplesmente... eu vou abrir aqui o arquivo, ó. Tá aqui, ó, olá turma. Aí ele deu 2/n e depois colocou de novo, olá turma, tudo bem de novo, tá? Ok, então, agora como é que eu faço, né? Por exemplo, eu tenho isso aqui dentro do meu arquivo, tá? Então eu quero abrir um arquivo e quero, por exemplo, colocar tudo na tela, ou seja, eu quero pegar do meu arquivo e quero ver o que tem dentro dele, tá? Então a gente tem, análogo ao fprintf, a gente tem o fscanf, tá? Então lembra que o scanf ele pega do usuário, né? Então aqui a gente vai pegar do arquivo. Então o print ele escreve na tela, mas o fprintf ele vai escrever dentro do seu arquivo e o scanf ele pega do usuário e você vai, no caso, pegar de dentro do seu arquivo com o fprintf. Tá? Então vamos fazer isso agora, tá? Então eu vou utilizar, eu vou primeiro pegar cada caractere que tem dentro lá do meu arquivo e simplesmente eu vou printar na tela.
Tudo bem? Então eu vou criar um chamar de C aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou simplesmente pegar caractere por caractere dentro do meu arquivo e vou só printar, né? Então, while, vou colocar o C para receber o... Aí eu vou utilizar o fgetC. Então, existe o fputC, que é para você, colocar dentro do seu arquivo, e tem o fgetC, que é para você tirar de dentro do seu arquivo, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, enquanto isso for diferente do fim do seu arquivo, que é o end of file, tá? Que é o EOF, tá? É o final do arquivo. Então aqui eu vou colocar assim, só para você entender melhor, né? Aqui, o que está entre parênteses aqui, o que é que ele vai fazer? O caractere C, né? A variável caractere C, que é uma variável de caracteres, que é o C, ele vai receber um caractere lá do F. Okay? Então, aqui você pode pensar que tem o cursor do mouse, né? Aqui, ó, como eu estou passando aqui, ó, ele está piscando aqui, tem um cursor aqui que é o para dizer o canto onde eu estou nesse arquivo de texto aqui, que é o que eu estou escrevendo no meu programa, tá? Então, vai ser análogo também lá dentro do meu arquivo, tá? Eu vou ter um cara lá que vai ficar dizendo qual a parte que eu estou lá do meu arquivo. Porque o fgetC, ele vai ler um caractere, aí ele vai para o próximo caractere, tá? Então ele vai ler um por um. Okay? Só que chega um determinado momento que ele não vai ter ninguém, ele vai estar no final. Ou seja, ele vai estar no final do arquivo. Quando ele chegar no final do arquivo, né, ele vai retornar o EOF, né, que seria equivalente ao nosso "-1", tá? Então, o end of file, tá? Então, enquanto ele fizer isso daí, né, eu vou colocar para ele ficar printando na tela o caractere que ele pegou, tá? Então, aqui a gente vê também uma forma de você pegar um caractere que está dentro de um arquivo e colocar em uma variável. Ok? Então, vamos ver aqui como é que fica aqui. Então, agora é para ele printar na tela. Opa! Ah, não, eu não abri como leitura, eu abri como para adicionar. Então eu vou abrir como leitura aqui, tá? Ó. Então vamos ver aqui, ó. Pronto, ó. Ele já pegou de dentro do arquivo e printou na tela, ó. Ele pegou caractere por caractere que estava vendo lá e printou na tela. Ok, professor, o senhor pegou caractere por caractere, só que você tinha falado do F, né? O fprintf, o fscanf, desculpa, né? Então, como é que seria para você utilizar o fscanf? Por exemplo, aqui eu poderia fazer o seguinte. Eu posso ficar usando aqui esse C aqui, que não vai ter problema. Mas eu vou printar aqui, né? Depois que eu ver que ele não está no final do arquivo, né? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui no final. Não vou. O fscanf, desculpa, deixa eu colocar logo aqui para ficar mais claro, né? Então, boto o F primeiro, depois tudo que vem depois é igual o scanf normal, tá? Então, aqui eu vou ficar pegando... eu vou criar uma string aqui em cima, né? Porque eu tenho que colocar em algum lugar, né? Então, vou colocar de tamanho 50, então eu tenho que colocar 51 porque eu tenho o /0. Então, eu vou colocar aqui para receber até tamanho 50, né? Uma string até o /n, tá? Então, até chegar no /n. Aí eu vou pegar e vou colocar lá no meu S, ok? Então, coloquei lá no meu S.
E aqui embaixo eu simplesmente vou printar a minha string, tá? Aí eu vou colocar um barra n, porque ele não vai ficar pegando o barra n não, tá? Então eu vou pegar e colocar o barra n. Aí aqui eu vou ler o barra n aqui embaixo, então eu vou colocar esse camarada aqui. Ok, eu vou deixar aqui, enquanto C for diferente do final do arquivo, né? Que eu estou pegando. Então aqui eu vou só iniciar aqui, por exemplo, com a variável aqui, para ele entrar nesse while aqui, tá? Então ele vai entrar, ele vai pegar a string que tem lá dentro do arquivo até o barra n. Aí ele vou printar aqui na tela, né, o que ele pegou, né, que ele vai pegar e vai colocar nessa variável s, né? Aí eu simplesmente estou printando aqui na tela, depois ele vai ler o barra n, tá? E assim ele vai até chegar em um momento que ele vai chegar no final lá do arquivo, aí ele vai retornar o elf, aí ele não vai executar mais aqui nesse while aqui, tá? Ó, pronto. Ok, então ele fez olá turma, tudo bem, aí ele colocou tudo bem aqui 2 vezes. Vamos ver aqui dentro do arquivo o que foi que ele fez. Porque tinha 2 barra-ns aqui, né? Deixa eu tirar um aqui, ó. Agora eu tô mexendo no arquivo para você ver, ó. Então aqui, ó, salvei. Porque teve uma hora que ele não fez nada, né, aqui. Aí por isso que ele printa 2 vezes o tudo bem, né? Porque tinha 2 barra-ns. Deixa eu ver aqui de novo. Aqui tem outro barra-n, né? Não, tem não. É só isso aqui mesmo, né? Pronto, salvei aqui do meu arquivo. Ele tá printando uma mais... ele tá printando... É porque quando... que ele fica pegando aqui o final, né? Ele vem aqui, né? Lê o barra n, aí ele vê que não é o barra n, depois ele vai ler aqui o f_f, vai dar problema porque não tem mais o que ler. Aí o s ele vai continuar sendo o mesmo, que é o tudo bem, né? Ok? Então por isso que ele repete, né? Que ele pega até o barra n. Tudo bem? Só que depois que ele lê aqui o último aqui, não vai ter mais nenhum barra n. Então simplesmente ele não vai pegar nada e vai ficar o mesmo s. Sim, mas outra forma de você pegar também strings também é o fgetS. Tudo bem? O fgetS, ele vai... Eu vou colocar aqui, ó, o fget... Deixa eu apagar isso aqui. Você tem um fgetS, aí você vai colocar a string que você quer que fique lá, que no caso é o s, o tamanho máximo que você quer receber, né? E depois você vai colocar o seu arquivo, né? Que no caso é o f. Ok? Então depois que ele faz isso aqui, eu estou pegando aqui no caso, né? Ele vai até encontrar o barra n, né? Então seria equivalente ao que a gente estava pegando, tá? Então só que ele vai pegar o barra n dessa vez. Então eu não vou colocar esse barra n aqui nesse printf aqui embaixo, tá? E ele também, esse fget, né? Esse fget s, ele, quando der algum problema para ler lá na string, ele vai simplesmente retornar nulo, tá? Então aqui a gente não precisa desse aqui, né? A gente não precisa desse fgetC aqui, tá? Porque ele já está pegando os barra n's, tá? Então eu vou colocar o seguinte, ó, enquanto esse cara aqui for diferente de nulo, tá? Você vai
simplesmente printar o que ele leu aqui. Pronto, ó, ele pegou lá exatamente o que estava lá no nosso arquivo. Tudo bem? Ó, só abrir aqui o nosso arquivo para a gente ver. Tá aqui, ó. Então, pegou tudo lá, string por string dessa vez. Né? Então, existe esse fgetS aqui. O fscanf, eu esqueci de comentar, ele retorna um número né? Ele vai retornar o número de informações lidas, tá? O scanf, tá? Então, por exemplo, se você quisesse fazer também assim, né? O fscanf scanf, né? Aí você coloca aqui diferente de 0, né? Tudo bem? Ou seja, quando ele lê alguma coisa, né? Então você pode fazer aqui. Claro que aqui não está no, aqui não é o escopo dele do fscanf. Tudo bem? Então você tem também, né? Esse fgetC e você tem o fscanf aqui para você utilizar à vontade, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou querer, né, fazer um programa que ele vai ser o seguinte. Ele vai perguntar o nome do arquivo para o usuário, tá? Que ele quer fazer uma cópia. Vamos dizer que ele quer fazer uma cópia de um certo arquivo em um outro arquivo, tá? Então, até o momento a gente tem esse arc.txt, ok? Aí vamos supor que ele vai digitar, ele tem que obrigatoriamente digitar o nome, né, de um arquivo que existe para ele fazer essa cópia. Depois ele vai também digitar o nome do arquivo que ele quer que você faça essa cópia. Tá? Então, se esse arquivo não existe, então você tem que criar um arquivo e tem que copiar tudo que tem nesse arquivo de entrada para esse arquivo de saída. Ok? Aí com uma modificação que você tem que fazer também. Ele tem que copiar tudo, só que ele tem que pegar as letras que são minúsculas e transformar em maiúsculas. Então foi por isso que eu deixei essa função aqui da nossa aula de strings, tá? Então aqui, como eu vou ter que abrir dois arquivos, né? Eu vou chamar, e que é o usuário que vai digitar, né? Então eu vou colocar aqui um arquivo de entrada. Eu vou colocar 121 para ser um nome de arquivo aí até 120, né? E vai ter o de saída também, que é o para onde aqui é só o nome, tá? O nome do arquivo de entrada e aqui é o nome do arquivo de saída. Ok? Como eu vou ter que abrir dois arquivos, vou colocar o fs, que seria para o arquivo de saída, tá? Aqui. Então aqui esse F aqui ele está abrindo o meu arquivo de entrada normal e esse FS aqui ele está abrindo para o arquivo de saída, tá? Como o usuário ele vai ter que digitar, então eu vou colocar, eu vou ter que pedir para ele, né? Colocar assim, entrada, aí vai ter que digitar, eu vou utilizar o scanf normal para colocar lá na entrada. Então, vou colocar aqui entrada. Ok, e vou fazer o mesmo aqui para a saída. Ele vai digitar o nome do arquivo de entrada, tem que existir, e o arquivo de saída. Vou colocar a saída aqui também. Ok, então feito isso, agora ele vai ter que abrir os arquivos, tá? Então lembra aqui que o F ele vai ter que abrir, né? Aqui com o fopen, né? O arquivo de entrada. Então primeiro eu coloco um string, que no meu caso agora vai ser entrada, ok? Então string entrada é um string e eu simplesmente posso colocar aqui. Eu vou colocar no modo leitura, né? Porque eu só quero ler os arquivos que estão aqui, tá? E como ele tem que existir, né?
eu vou abrir com aqui RT mesmo. Ok? Então aqui se apresentar algum erro, né? Erro, eu vou colocar aqui erro, erro na entrada, né? Vou colocar aqui ent, né? Aí fechei aqui o arquivo F, F, que é o da minha entrada. Eu vou fazer a mesma coisa para o de saída, só que o de saída ele vai ser para escrita, tá? Então, se ele não existir, né, com o nome que o usuário digitar, então ele vai criar um arquivo com o nome que o usuário digitou, tá? Então, aqui erro na saída, tá? E vou dar o fclose aqui também, nele aqui embaixo. Então, fclose, o S. Ok, então fiz isso daqui, então já abri os dois arquivos e já fechei, e agora eu tenho que pegar as informações de um para o outro. Então, é aqui que eu vou utilizar, né, o fgetC, né, que era o que eu tinha dito anteriormente, tá? Então, basicamente, eu vou colocar naquele jeito lá, né? O C vai receber o fgetC. Vou colocar o do F, que é o que eu quero, que eu tô lendo, né? Depois que ele colocar no C, aí eu vou comparar com o Angelfire. Aí eu vou ter que colocar dentro lá do arquivo. Então eu vou usar o fput, né? Que era aquela função que eu tinha dito anteriormente. Aí aqui nele, como eu quero colocar um caractere, então eu tenho que colocar o código desse caractere e depois o ponteiro lá pro arquivo que eu estou querendo colocar, tá? Esse caractere, tá? Então eu vou colocar o código dele. No caso, eu vou utilizar essa função aqui, ó, maiúscula, tá? Por quê? Porque eu quero colocar só os caracteres maiúsculos de dentro desse arquivo, tá? Lembra que o C aqui, ó, ele pegou um caractere lá do arquivo de entrada, tá? E aqui eu estou colocando o maiúsculo, né? Ele vai retornar o caractere, né, lá do alfabeto maiúsculo, se for ele, né? Se não for uma letra lá do alfabeto, ele simplesmente retorna o mesmo símbolo, tá? E aqui eu vou colocar o fs. Tudo bem? Então aqui eu estou pegando, né, o caractere. Se for diferente lá do final lá do arquivo, eu simplesmente coloco ele sendo se você pegar alguma letra, você vai pegar e colocar a letra maiúscula dentro desse arquivo, tá? Então pronto, vamos ver aqui se vai funcionar tudo certo. Então aqui tem a primeira entrada, então eu vou ter que pegar o nome do arquivo que eu já sei que existe, que é o arc.txt, ok? Agora eu vou pegar a saída. Eu vou colocar arc2, por exemplo. Então vou colocar o arc2. Então, para ver que não é necessário botar o .txt aqui no Linux, né? Eu vou simplesmente colocar desse jeito aqui e vai dar certo, tá? Ok, então ele não printa nada, ele não faz nada, ele simplesmente mexe com os arquivos. Então ele fez isso e finalizou o programa. Aqui, ó, na pasta, você vê que ele criou, ó, o arc2, ok? Então aqui não tem mais o .txt, não. Então aqui no Linux ele vai abrir normal. Ó, aqui ele colocou. Opa, desculpa. Ó, aqui ele colocou. Ele colocou tudo que estava lá no outro arquivo, né? Ó, só que em maiúsculo, tá? Então aqui você tem o arc2 e tem o nosso arquivo anterior, ó. Ó, tem o arc2 e tem o arc1, ó.
Não, o arc, né? Tem o arc.txt, que é esse daqui, ó, que tem letras minúsculas. E você tem o arc2 com apenas letras maiúsculas que você pegou aqui do arc.txt. Ok? Então, assim, basicamente é isso, tá? Então, se você quiser, por exemplo, você tem um certo vetor lá e você quer colocar dentro do seu arquivo, você pode utilizar um for, né? E você vai utilizando o, o fprintf, tá? Você vai escrevendo para cada posição que você tem, você coloca dentro do seu arquivo dessa forma. Se for é, um vetor lá de estruturas, né? Sei lá, você tem uma certa estrutura que tem uma string, tem um inteiro, tem um float, tem vários parâmetros lá. Então você bota organizadamente dentro do arquivo dessa forma. Ok? Aqui basicamente seria uma introdução, né? Assim, para você ver como é que acontece dentro do dentro do seu computador para ele salvar, né, arquivos, né? Mas futuramente é claro que você vai ver banco de dados, né? Então lá vão ter coisas mais interessantes e mais legais para você trabalhar na sua memória secundária. Ok? Então, por hoje é só, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.